Meus amiguinhos do segundo Olá Oficial, do professor Tiago, as nossas aulas de matemática. É sempre bom ter vocês aqui e continuando aquela ideia, de nós estendermos um pouco mais nossos vídeos e abarcar o máximo de conteúdo para vocês e estimulando. Continuem indo atrás também do conhecimento. É importante para vocês, tá? Conhecimento, vocês vão conhecer matemática não através de mim necessariamente. Tem tantas outras fontes, ferramentas. Nós só estamos cutucando vocês aí, jogando a curiosidade. Então, vamos nos formar os novos matemáticos, porque não dizer os novos cientistas, ou porque as pessoas que vão nos trazer novas respostas. Vocês estão responsáveis por isso, para trazer as novas respostas. Bom, geometria espacial, nós vamos dar a continuidade aqui e pegar um apanhado lá das suas bases, de ensino fundamental, que muitas dessas coisas você já conhece, já viu. O que funciona, né? Nós temos aí a arquitetura, nós temos engenharia, nós temos artes plásticas e tudo. Nós vemos vários tipos de forma e que são figuras geométricas, podemos dizer, assim. Por isso que nós estamos aqui tratando da geometria. E muitas dessas formas reais, elas são encontradas no nosso dia a dia. Como por exemplo aí, nós temos aqui um paralelepípedo retângulo. Você está lembrando desses nomes? Você precisa lembrar. Ó, um forno de micro-ondas. Você olha o forno de micro-ondas e sei, isso é um paralelepípedo retângulo. De repente você nem lembra da palavra retângulo, mas é uma figura geométrica, perdão. Também temos, por exemplo, um globo terrestre que você reconhece como sendo uma esfera. Vê uma lata de atum, opa, isso é um cilindro. Vê um cone de sorvete, uma casquinha de sorvete, opa, isso é um cone. Então nós temos várias figuras geométricas, algumas que são simples, e outras que são um pouco complexas, como essa aqui não é tão complexa, que seria um prisma oblíquo quadrangular, tá? Essa é uma foto real, da Porta da Europa lá em Madrid, na Espanha. Muito bem, e temos outras formas complexas, mas nós vamos tratar aqui, começar a mexer com isso, comentando sobre os poliedros, O que seria um poliedro? Na verdade, são dois tipos de sólidos que nós vamos ver, os sólidos simples. O primeiro deles são os poliedros, são sólidos geométricos, e as superfícies são formadas por polígonos planos. Então, se você analisar qualquer um desses poliedros aí, todos são formados por polígonos planos. No caso, são retângulos, são quadrados, triângulos, dá para ver inclusive até hexágonos aí no prisma hexagonal aí. Então, se o sólido ele é formado por superfícies, por polígonos planos, então isso vem a ser um poliedro. Poliedro é uma palavra que junta a palavra poli, que seria vários, que seria um grego arcaico, e edro seria face. Então são várias faces, é um sólido formado de várias faces. Muito bem? Bom, em um poliedro nós temos algumas distinções, como a primeira delas seria faces. O que seria uma face, são as superfícies que formam o poliedro. Por exemplo, se você tem o prisma hexagonal aqui no terceiro, você consegue contar 6 faces laterais, e duas, que no caso são retângulos, essas laterais, e as duas tampas, vamos dizer assim, que são hexágonos, certo? Então, aí você consegue perceber que esse hexágono tem 8 faces. Se nós pegamos essa pirâmide triangular, são 3 faces laterais, 3 triângulos, e um triângulo na base. Então, nós temos aqui 4 faces, certo? Temos também o que nós chamamos de aresta. Certo? Vimos isso no capítulo anterior, na aula anterior. Arestas são os lados do polígono que constituem as faces do poliedro. Então são todas essas linhas, Cada aresta é esse segmento de reta que é a junção de duas faces, certo? Então
Dá para perceber aí, por exemplo, se nós pegarmos a pirâmide triangular, deixa eu pintar de vermelho todas as arestas. Então nós temos essa aqui, que junta duas faces. Temos essa aqui que junta a face lateral e a face lá de trás. Temos essa terceira que também une essa face da frente com a face lá de trás. Temos essa daqui, que une a base com a face lateral da direita. Temos esta aqui que une a face frontal e a base. E a base com a face lá de trás é essa daqui. Então nós temos seis arestas, no caso aqui da pirâmide triangular. E por fim, nós temos o que nós chamamos de vértices. Certo? Então percebe que a gente está juntando várias informações vistas anteriormente. Então o vértice são as extremidades das arestas, ou seja, cada aresta tem dois vértices. É a interseção de duas ou mais arestas. Então se nós tivermos, por exemplo, a pirâmide quadrangular, que é essa última aqui, nós vamos ter 5 arestas. Deixa eu pontuar de novo de vermelho, mas você já está vendo ela representada por letras, olha. Essa aqui é a união de várias arestas, de 3 nessa aqui também. 3 arestas se uniram aqui, 3 aqui e 4 se uniram aqui. Então nós temos 5 vértices, nessa pirâmide quadrangular. Muito bem. Bom, fora isso, nós temos o que nós chamamos de corpos redondos. Os corpos redondos são sólidos geométricos que as superfícies têm ao menos uma parte que é arredondada, ou seja, não plana. Então nós temos aqui o exemplo do cilindro. Qual é a parte aí que é uma superfície que é arredondada? A lateral dele, né? A mesma coisa o cone, que também a lateral ela é redonda, a esfera por si só é toda redonda. E tem o que nós chamamos de tronco de cone de bases paralelas. Que no caso, você pega aquele cone e passa uma faca no topo dele, no topo do cone. Então você forma um tronco de cone, tá? E todas essas figuras eu sei que você já viu, já estudou isso no ensino fundamental, a planificação, apesar de que nós vamos rever tudo isso, vamos ver um pouco mais, no caso, no próximo capítulo, a respeito dos corpos redondos, tá? Nessa aula de hoje nós vamos enfatizar só os poliedros, tudo bem? Bom, então nós temos aqui, podemos enunciar a ideia do prisma. O que é um prisma? Você está vendo dois objetos ali no cantinho, né? Eu acho que é uma caixa de lenço, uma caixa de sapato, né? E outra uma caixinha que tem um formato interessante. Qual é a característica de um poliedro? Primeiro, as suas superfícies são constituídas de polígonos. Beleza, parece a ideia de poliedro também, só que tem pelo menos 2 polígonos que são congruentes, contidos em planos paralelos. Aí você já está vendo a figura maior. Ou seja, é a mesma figura, o mesmo formato de polígono, só que ele está posicionado em planos paralelos. Bom, e todos os outros polígonos que formam o prisma, eles são paralelogramos. Todos são paralelogramos. É como se nós pegássemos esse pentágono aqui de baixo, o A, B, C, D, E, e esticássemos ele lá para cima. Então, há um rebatimento de todos os vértices, tipo o A vira o A', o B vira a B'. Pense assim, é como se você esticasse ele. Imagina uma massinha, né? Coisa assim desse tipo. Então nós temos essa representação. Se não temos duas bases que elas são congruentes, isso é um prisma. Tudo bem? Então, o que nós podemos ver aqui? A, B, C, D, E e A', B', C', D' e E' são o que nós chamamos de base do prisma, tá? A base é só de baixo? Não, de cima também é base. São congruentes, tá? Mas estão posicionados em planos paralelos, tá? No caso, o plano alfa e plano beta. É o que nós estamos vendo aí. Bom, aí nós temos os paralelogramos ao redor, que seria o A', B', B. Tá? Todas as faces laterais. Esses paralelogramos são chamados de faces laterais, dá para ver lá, tá escrito face lateral. Bom, os polígonos da base, perdão, os lados dos polígonos da base, tipo o AB, o lado AB, o BC, CD, DE e também os outros lá de cima, o A', B', são chamados de aresta da base,
né? Está escrito aqui também, aresta da base. E nós temos as arestas laterais, que é o que formam a junção dos vértices das bases, tipo B, B', C, C', A', são as arestas laterais, tá? E quando nós calculamos a distância entre esses dois planos que estão contidos as bases, o nome disso é a altura do prisma. Então assim nós fechamos todos os elementos de um prisma e nós podemos ver alguma classificação aqui. Então se nós analisarmos os números de lados do polígono de base, nós temos uma classificação, como por exemplo esse primeiro aqui, já que é um triângulo, então isso é um prisma triangular, tá? Depois a gente resolve a questão do oblíquo. No caso do segundo, é um quadrado na base, então vai ser um prisma quadrangular. O terceiro é um pentágono, então é um prisma pentagonal. Então, de acordo com o número de lados do polígono da base, é que nós temos uma classificação para ele, certo? Segundo, quanto à inclinação, nós temos duas classificações. O primeiro deles é o oblíquo. Se as arestas laterais são oblíquas em relação ao plano da base, certo? Como o primeiro lá é um prisma oblíquo. E nós temos os prismas que são retos. É quando as arestas laterais formam 90 graus, que é no caso do segundo, que é um prisma reto quadrangular. O prisma pentagonal também é reto, está vendo o ângulo de 90 ali. Já o hexagonal é oblíquo, dá para ver a inclinação que não é 90 graus, mas nós temos um heptagonal, né, que forma 90 graus, certo? Então essa seria a ideia. Bom, nós temos a composição dessa nossa aula, né, em vários vídeos, então aqui nós encerramos o primeiro. Então vamos a um intervalo para voltarmos para o segundo vídeo. Até mais!